Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Nos braços da escuridão, por William Camargo. Para preservar a identidade dos pacientes, os nomes citados não são verdadeiros. Sempre foi um homem cético. Um psiquiatra com décadas de experiência em casos de esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão profunda. Até aquele ponto de minha carreira eu acreditava ter visto tudo. Mas nada me preparou para o caso de Marcos. Um homem cuja história desafiava todas as explicações racionais e científicas que eu conhecia. Marcos foi trazido a meu consultório pela primeira vez quando tinha 25 anos. Os sintomas iniciais sugeriam esquizofrenia, delírios, vozes, uma aparente desconexão com a realidade. No entanto, ao longo de nossas sessões percebi algo perturbadoramente diferente. Não havia os padrões típicos da esquizofrenia. Os testes neuropsicológicos não indicavam anormalidades, e os medicamentos antipsicóticos não tinham efeito. Marcos começou a contar-me sua história, uma narrativa que se desenrolava com detalhes vívidos e conscientes. Ele descreveu um evento traumático ocorrido na sua infância, quando tinha apenas 15 anos. Deixarei as gravações desta sessão no final deste relato. Essa experiência o marcou profundamente. Nos anos seguintes, Marcos não fugiu dessa lembrança horrível. Pelo contrário, ele se viu obcecado pelo que havia sentido naquela noite. Sentia-se incompreensivelmente atraído, como se tivesse gostado da sensação de terror absoluto. Ele começou uma busca frenética, entrevistando médiuns, frequentando sessões espíritas e até visitando locais supostamente assombrados. Sua vida se tornou uma busca incessante por algo que a maioria das pessoas consideraria uma maldição terrível. Eu decidi aprofundar-me no caso de Marcos, entrevistando outros indivíduos que passaram por experiências, digamos, semelhantes. E todos descreveram encontros com entidades malignas, mas ao contrário de Marcos, nenhum deles parecia ter desenvolvido uma fixação mórbida. Relato 1. João Almeida. Bom, doutor, eu sempre fui cético, nunca acreditei em fantasma, demônio, mas naquela noite tudo mudou. Parecia que minha alma estava sendo arrancada. Eu queria gritar, mas eu não conseguia lutar, eu estava paralisado. João era um cara robusto, com cicatrizes físicas e emocionais, que denunciavam uma vida de dificuldades. Ele descreveu uma noite em que acordou imobilizado em sua cama, com uma figura sombria pairando sobre ele. Sentiu um peso esmagador sobre seu peito e ouviu sussurros demoníacos.
Após aquele evento, João nunca mais foi o mesmo. Tornou-se um homem assombrado, incapaz de dormir sozinho e constantemente atormentado por pesadelos. Relato 2. Pedro Santos. Eu vi o mal em sua forma mais pura. O olhar daquela menina, vazio e cruel, me persegue até hoje. Pedro, um padre aposentado, compartilhou uma experiência que desafiava sua fé. Ele foi chamado para benzer uma casa que dizia estar amaldiçoada, e lá havia uma jovem. Durante o rito, Pedro sentiu uma presença invisível que diz tê-lo arremessado contra a parede. Pedro abandonou o sacerdócio pouco tempo depois, incapaz de conciliar sua fé com a realidade brutal que testemunhou. Relato 3. Carlos Oliveira. Era como se a escuridão estivesse viva. Vários dos meus amigos morreram misteriosamente. E os sobreviventes, eles enlouqueceram. Eu vi as coisas, eu vi aquelas coisas, eu não posso explicar, mas isso destruiu minha sanidade para sempre. Carlos, um ex-soldado, descreveu um encontro enquanto estava em uma missão em uma floresta remota. Uma noite, ele e seus companheiros foram cercados por uma presença maligna. Carlos se tornou um homem completamente recluso. Hoje ele evita qualquer tipo de contato ou interação humana. Ao ouvir esses relatos, uma coisa ficou clara para mim. O que Marcos experimentou não era fruto de uma mente perturbada, mas uma interação com algo além da compreensão humana. E o fato dele buscar essa entidade com tanto fervor era tão fascinante quanto assustador. Ele ainda estava em tratamento, mas a obsessão não diminuiu. Ele continua sua busca, acreditando que encontrar essa entidade lhe dará respostas ou talvez uma sensação de completude que ele nunca encontrou no mundo real. Eu, como médico, estou dividido entre o desejo de ajudá-lo e o medo do que ele pode descobrir. Porque se existe um horror maior do que o desconhecido, é o desejo insaciável de mergulhar nele. Relato de Marcos. Eu senti um frio na minha espinha, uma pressão esmagadora no peito. Mas havia alguma coisa a mais. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Era como se aquela entidade estivesse dentro de mim, explorando cada canto da minha mente e Do meu corpo. A princípio, o terror foi paralisante. Mas então algo estranho aconteceu. Uma sensação de intimidade, uma conexão profunda e primal. A presença não era apenas assustadora, era intoxicante. Cada toque, cada movimento dele dentro de mim era um choque de dor e prazer. Meu corpo reagiu, e eu não posso explicar, mas era como se eu estivesse sendo possuído não apenas pelo corpo, mas pela alma. Eu queria gritar, mas eu não conseguia. Eu queria lutar, mas eu estava paralisado e ao mesmo tempo eu queria mais. As pessoas me chamam de louco, mas elas não entendem. Não entendem a profundidade do que é sentir aquela coisa tão intensa na minha vida. Cada momento com aquela presença foi um êxtase. Uma mistura de terror e prazer que me consumiu completamente, doutor. E eu daria qualquer coisa para senti-la novamente.